Daniel capítulo 6. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino, os 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o rei. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Até tu, os irmãos, pode se assentar, amém? Glória a Deus. Essa mensagem, né, eu acredito que é uma mensagem muito pertinente para os nossos dias. É uma mensagem que o Senhor ele tratou comigo, ele tratou com a minha vida, tem tratado com a minha vida. E é uma mensagem que eu acredito que essa semana inteira nós ali, a gente subiu ao monte, o Senhor falou conosco através dessa mensagem. Então é uma mensagem que eu acredito que será benéfica também para todos os irmãos. Entendeu? Nós vemos, irmãos, nós vemos um Daniel que ele vivia em Jerusalém, ele fazia parte da comitiva real, era um Daniel douto, era um Daniel já muito instruído, e quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém, ele pega os príncipes, ele pega aquelas pessoas mais estudadas, aqueles meninos mais bonitos para constituí-lo ali no seu reino, né, para fazer para crescer o reino dele. E nós vimos o Daniel no capítulo 1 de Daniel, ele falando que ele já se deixa, eh, ele já deixa bem claro ali, na parte da alimentação, o Deus que ele servia, a quem ele servia. E dentro do tempo de Daniel, ali na Babilônia, a qual ele foi constituído presidente, governador, ele foi constituído ali em cima do reino, um excelente, em tudo que ele fazia, ele era um excelente governador, ele fazia tudo com excelência, a ponto da palavra falar que tudo que ele fazia, né, tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele fazia dava certo. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente. Deus estava com ele em tudo, em tudo. E nós vemos nessa passagem uma passagem muito simples, uma passagem muito tranquila, aonde a palavra do Senhor fala que foi constituído que não se adorasse outro Deus durante 30 dias. Durante 30 dias. Mas Daniel,
quando ele percebeu que o edito foi assinado, assim que ele percebeu, a vida dele não mudou em nada. A palavra fala que dentro do quarto de Daniel existia uma janela que dava acesso, que era virada para a banda de Jerusalém, a qual ele se prostrava 3 vezes ao dia e orava, e clamava a Deus, e buscava a Deus. E mesmo com o Egito, a vida dele não mudou em nada, porque a palavra fala que assim como ele fazia antes, ele continuou fazendo. Então, o que Deus nos traz com essa mensagem? Ele nos traz que virão sempre nas nossas vidas pessoas, situações, coisas para nos fazer parar de adorar a Deus, parar de clamar o nome de Deus, parar de buscar a face do Senhor. Mas qual janela da alma nós temos aberto para Deus? Qual janela para os princípios da nossa vida nós temos dado legalidade ao Senhor? Em qual posicionamento de janela está a nossa mente, os nossos olhos? Porque a palavra fala que a candeia dos olhos, que a candeia do corpo são luz. Se o teu olho for bom, todo o seu corpo será luz. Será não, terá luz. Mas se o teu olho for mau, todo o seu corpo será trevas. Então, quando Daniel ele abre a janela para a banda de Jerusalém, quando for um edito, dizendo que aquele que adorasse qualquer outro Deus seria lançado na cova dos leões. Daniel, ele não estava ali brincando de ser quente. Daniel não estava ali querendo tirar um barato de ninguém. Não, Daniel era convicto do Deus que ele servia. E todo dia, no mesmo tempo, ele abria a janela da alma dele e se inclinava para a banda de Jerusalém, olhando para o alto e buscando direção, sustento de Jesus. Ele entendia que Deus era o Salvador, que Deus era o consolo para a vida dele. Ele entendia isso, a qual muitas vezes nós não entendemos. É como o irmão falou aqui no começo, nós lemos a Bíblia, mas muitas vezes para falar que a gente leu ela 2, 3, 5, 6 vezes, não sei. Mas nós não meditamos nela para nos trazer vida. Nós não abrimos a janela da nossa alma no tempo de tribulação, muitas vezes para Jesus. É como ele falou aqui no Salmos 1, muitas vezes a gente abre a janela da nossa alma para quem não entende nada de céu, para quem não entende nada de reino, para quem não entende nada da lógica de Deus, que é contrária à lógica do mundo. Entende? Quando Noé faz a arca, assim que ele termina de fazer a arca, eles entram dentro da arca. O que acontece? Uma chuva de 40 dias e 40 noites. Tribulações, chuva, todo mundo morrendo lá fora. Todo mundo desesperado. Mas Noé, quando ele faz a arca, ele coloca a família dele lá dentro. Porque as janelas da alma de Noé estavam todas abertas para Deus, a ponto de Deus salvar a família dele. E quando o dilúvio ele passa, a palavra do Senhor fala, e que foram fechadas, cerradas, as janelas do céu. Porque, irmãos, quando nossa janela da alma não está ligada, aberta, como Estevão, e vem do Senhor, a destra de Deus Pai, se a nossa janela, se os nossos olhos, se a nossa vida não está ligada no céu, na janela do céu, para olhar o que tem no céu, o Senhor ele vai fazer como Noé. Ele vai mandar o dilúvio, ele vai mandar a tribulação, e muitos vão perecer. Muitos vão morrer. Muitos vão se deixar ser levados. Mas não é não. Ele acreditou em Deus. Ele confiou em Deus. E nessa confiança a família dele foi salva. E quando o dilúvio passa, a primeira coisa que Noé faz é abrir a janela que dava acesso ao céu, que olhava para o céu.
mostrando para cada um de nós que quando dentro de uma tribulação que vem a bonança, a nossa janela, a nossa janela da alma, ela deve ser grata por todas as coisas que Deus tem feito, porque nós nos livramos das tribulações. Se você passou por uma tribulação, você está ileso, irmão, glória a Deus. Glória a Deus. Você acha que era fácil para Daniel? Daniel foi constituído ali, né, príncipe. Ele foi constituído presidente, né, ali, ele presidia o reino de Dario. Você acha mesmo que era fácil para Daniel orar 3 vezes ao dia? Você acha que era tranquilo? Mamão com açúcar. 3 vezes ao dia, Daniel orar. O diabo sempre colocava problema na vida de Daniel. O diabo sempre se levantava com alguma coisa. Às vezes um problema, na hora que ele ia orar, tinha um problema para resolver no reino. Às vezes na hora que ele ia orar, tinha uma situação. Sempre existiram problemas. Só que Daniel, ele colocou no coração dele. Ele colocou na alma dele. Ele determinou para a vida dele padrões. E dentro desse padrão, Deus era o primeiro lugar. Dentro deste padrão de vida, Daniel, ele entendeu que Deus era suficiente e que tudo que ele vivia e todas as coisas espetaculares que eram feitas através da vida de Daniel, ele entendia que era Deus. Porque a palavra fala que ele tinha um espírito excelente. Como que ele fez para ter um espírito excelente? Como que Daniel nos cabe esse espírito excelente? A palavra fala que em tudo ele era fiel. Ele era fiel. Ele dava fidelidade a Deus através do comportamento, através das palavras. Ele era fiel a Deus através das suas atitudes. Ele era fiel a Deus em tudo que ele fazia. Não puderam achar nada contra Daniel. E mesmo que quiseram colocar coisas contra ele e o Deus dele, não puderam colocar contra Deus. Contra o Deus. Mas armaram uma cilada carnal. Quantas ciladas, irmãos, não são colocadas diante de nós? Quantas situações no nosso cotidiano não são colocadas diante das nossas vidas? Mas a nossa janela da alma, ela está firmada em quê? O nosso corpo. Quando a gente abre a janela da nossa alma, o nosso corpo, os pensamentos são bons, são puros, santos, direcionados a Deus, ou eles são maus, tortuosos, sem direção? Daniel não. Assim que ele percebeu que o medito fascinado, assim como ele fazia toda a vida dele, ele continuou fazendo. E essa mensagem, essa passagem, ela nos mostra que situações terríveis vão se levantar contra os cristãos, contra aqueles que se chamam povo de Deus. Mas a nossa janela da alma, será que ela está iluminada? Ou será que ela está em trevas? Será que ela, será que ela exala a essência, a claridade, a luminosidade de Jesus? Ou a gente está como Lucas, como fala lá em Lucas, né? E cuidado para que a luz que em ti há não sejam trevas. Será que a gente anda com a janela da nossa alma mentindo para o irmão, mentindo para os nossos familiares, mostrando uma fidelidade, uma mente cristã, uma capa cristã, mas dentro da gente é tudo trevas, é tudo tenebroso? Ou nós verdadeiramente temos luz em nós mesmos? Ou a alegria de Cristo, ela resplandece dentro de nós mesmos, para trazer luz, clareza, direção para as nossas vidas. Entende? Então nós vemos, eu estava falando aqui com o irmão Gabriel, antes da gente começar a mensagem, que a janela da alma é tão séria, que lá em Jeremias 9, lá em Jeremias, sabia o versículo, sabia onde estava escrito. Lá em Jeremias 9 fala assim, que a morte,
ela se esgueirou, ela subiu pela janela e entrou nos palácios para matar crianças e adolescentes. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos o palácio real. Nós somos o povo eleito. Nós somos santo do Senhor. Mas o que tem entrado dentro desse palácio? Será que a morte tem se esgueirado dentro das nossas casas, na vida dos nossos filhos? Por isso que os nossos filhos estão morrendo, por isso que os nossos adolescentes estão morrendo, por isso que nós estamos morrendo, porque a morte tem se esgueirado na nossa janela e ela tem entrado por ela, trazendo frieza espiritual. Porque o primeiro ponto, a primeira característica de uma pessoa que está saindo da presença de Deus é uma frieza espiritual terrível. Ela não compreende o evangelho, ela não entende a palavra, ela não sente a palavra. Você fala de Jesus, a mesma coisa que está falando do ventilador. Ela não compreende. E o diabo vai colocando comichão nos ouvidos. E o diabo, ele vai abrir a janela da alma dessas pessoas para tudo aquilo que não é pão, para tudo aquilo que não é vida. Ela vai abrindo a janela da alma dessas pessoas e elas vão trazendo uma frieza espiritual muito grande. Muito grande. E aí essas pessoas, o que elas fazem? Elas tomam um conselho aqui com quem não é pão. Elas tomam um conselho aqui com quem não é vinho. Elas tomam um conselho aqui com quem não é corpo. Elas tomam um conselho ali com quem não é santo. E ali essa pessoa que já está com o ouvido cheio de comichão, que já está com os olhos entenebrecidos e a alma entenebrecida, o que essa pessoa faz? Ela fica confusa, ela fica distinta do evangelho, aí ela fica apática às coisas do reino, ela não compreende as coisas do reino. Não compreende. Não compreende. E a palavra do Senhor, ela diz que... Deixa eu ler, nós estamos lendo o nome. Eu acho que é Segunda Reis. Fala de Jezabel. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu tinha feito o meu estudinho, mas eu deixei em paz. Jezabel é onde? Eis, é? Isso. Segunda Reis. Sim. Adi, Sashi. Jeú. Que é? É o nome? Os. Do... Eu combino o nome. Qual que estão procurando? Vez Karman Gomes, chamado Você no Barran. No Ah, aqui, achei. É 9:30. E fala assim, né? E Jeú veio a Israel, o que ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse: Teve paz e que matou o seu senhor? E ele levantou ele o rosto para a janela, né? E aquele manda Bilanciela dar em sim. Então você percebe, Jeú ele vem para matar Jezabel. Jezabel percebendo que ele ia matar ela, então ela pinta os seus olhos, ela pinta os seus olhos, ela enfeita a sua cabeça e ela vai para a janela para olhar para ele, para seduzi-lo. Porque quando nós abrimos a janela dos nossos olhos para qualquer coisa, quando nós abrimos a janela dos nossos olhos para qualquer situação, no momento de fraqueza, qualquer momento da sua vida, eu falo isso também nos nossos casamentos, dentro dos nossos casamentos, quando nós abrimos essa janela,
Quem está habitando dentro dessa janela é Jezabel, espírito de prostituição. E Jeú, ele não se deixa seduzir. Jeú, ele não se deixa se levar. O que ele faz? Ele manda jogar ela de lá de cima. Ele manda jogar Jezabel de lá de cima, para que os pés ocorram. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Toda coisa que entrar pela nossa janela, que o diabo colocar diante de nós, na nossa direção, nós temos que ser radicais. A Bíblia fala: arranca, arranca. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Porque é melhor você entrar sem o olho direito do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Se você não domina sobre aquilo, arranca. Arranca, para que a janela da tua alma não seja podre, não seja trevas, não seja satânica. Não venha ser morada de Satanás. Nós vemos uma mulher hoje que ela fazia todo tipo de atrocidade com o seu corpo. Todo tipo de situação ela fazia para o seu corpo. Mas aí ela aceitou Jesus. Andressa Urach. Ela aceitou Jesus. E quando ela aceitou Jesus, tudo aquilo que havia nela saiu. Por quê? Porque ela abriu as janelas da alma dela para o Espírito Santo. Ela abriu as janelas da alma dela para a habitação da morada do Altíssimo. Ela abriu a janela da vida dela para ser uma nova criatura. Ela abriu as janelas da vida dela para que Jesus tratasse ela. Mas por um momento, a morte foi se esgueirando pelas janelas da alma dela. A morte foi se esgueirando pela vida dela. E se cumpre aquela mensagem de Mateus 12, que o estado dela agora é pior do que o primeiro, a ponto dela cometer uma atrocidade com o próprio filho. Com o próprio filho. Por quê? Porque o diabo não quer mais perder essa vida. Porque uma vez ela já estava toda endemoniada, ela abriu as janelas da alma dela para Jesus. Mas agora, o diabo, ele entrou em 7 piores do que aqueles, fechando toda a brecha de luz que havia naquela mulher. Irmãos, os nossos olhos, a janela da nossa alma, é quem vai definir quem nós somos, o que nós queremos e para onde a gente quer ir. É a janela da nossa alma que vai definir quem é Deus na nossa vida. Nós precisamos compreender que o Evangelho ele não é uma brincadeira. O Evangelho é algo muito sério. Nós temos que saber o que nós temos colocado diante dos nossos olhos. Nós temos que saber o que nós temos ouvido. A quem ou ao que nós temos dado legalidade. Legalidade na nossa vida. Entende? Ou nós andamos com Jesus, damos legalidade a Cristo para fazer tudo mover na nossa vida, ou nós damos legalidade ao diabo. Porque a apostasia, ela não vai vir tirando pessoas da igreja, não. Muitos vão sair, mas a apostasia nos últimos dias, ela vai vir enchendo a igreja. Porque o diabo ele fala de falsos pastores, de falsos mestres, de pessoas hipócritas, de pessoas imundas que fazem da lã das suas ovelhas negócio. Mas essas pessoas estão andando, vivendo esse evangelho legalista, esse evangelho de oba-oba, que tudo pode, que tudo é lícito, né? Que tudo é bem-vindo, importante é amar. O diabo não vai querer tirar as pessoas da igreja. Não, fica todo mundo dentro dela, mas vivendo uma mentira. Vivendo uma hipocrisia. Vivendo com as janelas da alma sem encontrar Jesus. Vivendo com a janela da alma, achando que serve a Deus, mas não serve. O foco do diabo não é tirar ninguém de dentro da igreja. É deixar lá. Porque estão se abrindo muitas igrejas. Muitas coisas. Muita gente rodando.
Muita gente sapateando. Muita gente não entende quem é Jesus. Você pergunta de Cristo para um cristão, ele não sabe quem é Jesus. Ele não sabe por que serve a Deus. Na sua grande maioria. E tá tudo bem pro diabo. Fica lá. Deixa lá. Mas o Senhor tem falado com a gente. O que nós queremos para nossa vida? O que nós queremos para nossa caminhada de fato com Deus? O que a gente quer, irmãos? Porque não é fácil. Irmãos, entenda um negócio. Vamos entender. Em nome de Jesus. Neste mundo nós vamos ter aflições, mas tende bom ânimo. Todo dia você vai estar animado? Não. Você não vai estar animado. Mas a alegria de Jesus, para você vencer aquele desânimo, para você vencer aquela luta, vai estar dentro de você. Por quê? Porque as janelas da sua alma está clara. Tem luz de vida. As janelas da tua alma tem a presença do Todo-Poderoso. A janela da tua alma habita lá, é morada do Altíssimo, tem a habitação de Jesus, tem a habitação do Espírito Santo para te conduzir em todas as coisas. Entende? Nós somos, hoje, aqui esse grupo, por ser parte de um pequeno de problema. Porque Deus ele não conta com quantidade. Porque nós vemos o mesmo Jesus dando um duro discurso e 70 dos seus discípulos indo embora. Ele foi atrás de algum? O que ele fala? Meus olhos se enxergam também. Querem vós se retirar também? Porque Jesus sabia para onde ele ia. E ele estava ensinando, mostrando para as pessoas a glória da eternidade. E se a gente não suportar o evangelho para a glória da eternidade, queres nós também nos retirarmos? Porque nós vamos padecer muitas coisas pelo reino. Nós vamos padecer. A gente louva aí direto. Quantos fiéis, Senhor, bravos, heróis da fé, que deram suas vidas por suas vias, tomparam, mas de pé. Ouviu-se nas arenas o seu pranto de louvor. Mas quanto mais a fogueira neles ardia, mais ardia neles o amor do Salvador. Entende? Nós vamos passar por situações que hoje nós não passamos. Hoje a gente não passa por nada. Por nada. Mas nós vamos passar. E cada coisa que a gente vai passando é uma preparação lá na frente. Lá na frente. Irmãos, o reino de Deus é muito superior a qualquer situação que a gente vai passar. O reino de Deus, não. O reino de Deus, ele é muito superior a qualquer coisa que a gente passe. Qualquer uma. Seja qual for ela. Entende? Você acha que eu olho para minha vida e falo, eu olhando com meus olhos da carne. Com meus olhos da carne eu olho assim e falo, Jesus. Primeiro eu falo, Jesus. Mas daí os olhos da fé. Falo assim, vai dar certo. Eis aí, meu Jeremias. Eis aí o meu Pedro. Eis aí o meu Estevão. Profetizo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E por mais que o diabo se levante fazendo decreto, a minha vida com Jesus tem que ser mantida a mesma coisa. Pelo contrário, tem que ser melhor cada dia. Porque um dia com Deus é maravilhoso. Você passar uma manhã com Deus é tremendo. Passar uma tarde, meu Deus do céu. Uma noite é coisa maravilhosa. É incrível. É incrível. A nossa caminhada, a nossa vida com Jesus. Nada, nada. A Bíblia fala, o que é que pode afastar a gente de Deus? Ele fala nada. Paulo falando ali, escrevendo, Paulo com o espírito da carne, apanhando, sendo preso. Paulo todo lapidado. Mas quando ele teve um encontro com Jesus,
Paulo não quis saber de nada. O que é que pode nos separar do amor de Deus? Ele começa a pensar. Ele falou assim, olha, nem a tribulação, nem a fome, nem a angústia, né? Nem a nudez. Ele vai recebendo o tanto de coisa ruim que ele viveu. Ele falou assim, não, nada, não vejo nada assim de grave para me tirar da presença de Deus. E Paulo passou por coisas terríveis, por fome, por tempestades, por espinho na carne, diabo esbofeteando a cara dele. Pra saber o espinho na carne dele. Entende? Nada tirou a presença de Deus da vida dele. Porque as janelas da alma dele estavam olhando para o céu. Será que quando a gente morrer, nós realmente vamos falar diante do Senhor, combati um bom combate? Será que a gente tem combatido o bom combate com o Senhor? Será que nós somos combatentes do reino? Ou tudo nos abala? Claro, irmão, que existem situações. Tudo tem um tempo do Senhor. Mas diante desse tempo que nós temos com o Senhor, a presença tem que arder dentro de nós. O não deixar Jesus tem que arder dentro das nossas vidas. A vontade de estar com Deus, ela deve ser mantida diante de nós. Nada pode nos tirar Cristo, a não ser nós mesmos. A não ser nós mesmos. Tem situações que são difíceis? Tem. Tem situações que abalam a nossa estrutura? Tem. Tem situações que a rocha está ali e começa a esfarelar o pezinho ali da rocha? Tem essa situação. Mas a rocha está ali. A rocha está ali falando, filho, levanta. Filho, eu sou contigo. Porque o teu coração está na rocha. O teu pensamento está na rocha. Mesmo quando você para. O que não pode é você deixar de ouvir a rocha. O que não pode é você deixar de entender o que a rocha está falando com você. O que não pode é você deixar que a rocha eterna deixe de te abraçar. Deixe de cuidar de você. É isso que não pode. Daniel, nesse momento, você acha que a rocha dele não esparelou ali embaixinho? E ele foi lá em Deus e ele falou assim, Senhor, palavra é com o Senhor, porque agora eu vou entrar na pop. Agora eu entro. Se eu não entrei antes, se eu passei pela estátua, não entrei na fornalha, mas agora eu entro. E quem foi com ele lá dentro? Cristo. E quando ele sai de lá de dentro, o que ele fala? Por que ele não foi comido? Por que ele foi poupado? Por que Deus deu livramento à vida nele? Por que ele saiu? Quando ele saiu e fala, vive o rei, que Deus não achou nada de infidelidade de mim com você, um rei, e nem de mim com o Senhor. Em todo momento, em toda situação, Daniel foi fiel. Deus, ele nos chama com uma fidelidade. Deus, ele nos chama com comprometimento. É um compromisso com o reino. Nós não temos compromisso aqui com irmão nenhum. Não temos. Nós só temos compromisso com Jesus. O nosso compromisso é com a eternidade. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam, hein? É lindo, maravilhoso. É bíblico, está escrito. Mas para a gente ter essa união, os primórdios da nossa alma deve ser Jesus. A interesse de nós estarmos aqui deve ser Cristo. Todo o propósito dessa reunião deve ser Jesus. Tudo deve ser para Ele e por Ele. Todas as coisas feitas têm que honrar o nome de Deus. Tem que trazer a alegria do Espírito em nós. Tem que ser contagiante isso dentro da nossa alma. Porque, irmãos, se nós ficarmos dentro da igreja como Eutico, se nós ficarmos dentro da igreja como Eutico, nós podemos cair pela janela. E será que vai ter Paulo
cheio do Espírito Santo para nos trazer a vida? Será que Deus vai usar alguém para nos trazer a vida novamente? Ou a gente vai morrer fora da presença de Deus, tombando na janela do mundo, tombando na janela dos prazeres da carne, tombando na janela do nosso erro, tombando na janela do nosso próprio entendimento, tombando naquilo que a gente acredita ser bom, mas não é bom para Jesus. Tombando no nosso prazer de estar falando da presença de Deus. Tombando por qualquer coisa. Mas que nós, irmãos, sejamos como aqueles que estavam lá dentro com Paulo, com gozo na palavra, querendo aprender, regozijando, desejando, querendo todos os dias. Que nós sejamos como Daniel, que independente do que aconteça, a nossa vida com Jesus deve se manter a mesma. Buscando na oração, vamos fazer, irmãos, da nossa vida propósitos, mas propósitos conscientes. Um propósito que você tenha intimidade com Deus, porque o que Deus quer de nós é intimidade, fidelidade. Não um propósito de louco, não. De você ter uma intimidade com o Senhor. Às vezes você não consegue, porque o irmão falou, às vezes não consegue virar meia hora, 1 hora, mas aquele 15 minutos que você ora de manhã, ali na hora do seu almoço, e antes de dormir, desejando, querendo, com verdade, com vontade. Aquela meia hora aí, você ora ali e fala, Senhor, o Senhor sabe que eu estou tendo orado, mas eu vou ler aqui a tua palavra, pelo menos um salmo. E você tem aquele desejo de estar meditando, de estar ali dentro do seu serviço, conversando com o Senhor. Isso é propósito. Isso é querer ter intimidade com Deus. Trazer Deus para a sua vida todos os dias. É isso que Deus quer de nós, não só agora, porque é o último tempo, mas Ele sempre quis desde o começo. Desde o começo Ele sempre quis intimidade. Ele sempre quis ser íntimo de nós, para que nós não venhamos tropeçar em pedra alguma, para que a gente não venha desfalecer, porque o diabo, o nosso adversário, ele brama como um leão todo santo dia e momento, querendo tragar cada um de nós, querendo tragar o nosso pensamento, querendo tragar os nossos olhos, querendo tragar nossa boca, nosso coração. Então aquilo que entra pelos teus olhos é aquilo que te dá luz ou trevas. Exatamente. Né? Exatamente. E muitos irmãos, ela citou Davi, muitos que estão no nosso meio, muitos que convivem com a gente, vê nós nos alegrando e dançando diante da presença de Deus como fez Davi. Mas tem um homem lá na janela, olhando com raiva, com ódio, porque muitas vezes a nossa alegria em Cristo ofende aqueles que às vezes estão perto da gente. Por isso que nós temos sempre que olhar para Jesus. Em todo o tempo, Davi, ele olhou. Ele não se importou com o que Mical olhou. A forma em que a esposa dele olhou. E se indignou com aquilo. Porque a presença de Deus na vida dele era maior do que Mical, do que qualquer coisa. Que sejamos assim, nós também. Meu Deus disso. Amém? Então foi essa mensagem que Deus trouxe a nós no dia de hoje. Na verdade, Deus tem falado comigo sobre essa mensagem há alguns dias, para que eu venha me policiar assim, como diz lá em Jeremias 9. A morte, ela está se esgueirando, e ela está subindo, e ela está entrando na janela, querendo matar meus filhos, crianças e adolescentes, e muitas vezes a nossa casa, muitas vezes a nossa vida. Vamos vigiar. Vamos vigiar. Não importa se seu filho vai te amar agora ou não. O que importa é o que você sente por ele. Se ele vai te amar ou não, é uma condição dele. O meu sentimento por ele não muda. Se o dele mudar, é um particular dele. Mas salve a tua casa. Salve a tua família.
Se coloque de joelho pelos seus. Abra a janela dos céus da tua casa com os dias. Se coloque na posição de serva e deixa Deus agir na tua casa, no teu casamento, na tua vida como esposa, na dos varões como esposo, na dos filhos como os filhos fiéis. E nós, como filhos fiéis a nossos pais, fiéis aos nossos irmãos, fiéis a Deus. Amém? E as palmas gloriosas a Jesus.